Rafaela Souza e hoje eu vou comandar o segundo episódio do MartaCast, que é o podcast aqui da nossa revista Marta. Como você já sabe, já está acompanhando aqui com a gente, o MartaCast agora está com um novo formato semanal, e a gente está acompanhando e trazendo as informações sobre modalidades femininas e também sobre os esportes que estão acontecendo aqui na UFMG. Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Rafa, sou jornalista e mestranda em comunicação social aqui na UFMG e vou convidar também os meus colegas para se apresentarem. Pode ir, João. Olá, eu sou o João, mais conhecido como JP, e sou estudante de graduação aqui na UFMG. Isabela. Oi, gente, meu nome é Isabela e eu sou estudante de jornalismo aqui na UFMG. Oi, gente, eu sou a Malu e sou estudante de jornalismo da UFMG. Então vamos começar, né? A gente está acontecendo bastante coisa, né? O ano está acabando, mas os esportes não param, tanto aqui na UFMG, mas também nos esportes que estão rolando tanto aqui no Brasil, mas também fora aqui do nosso país. Hoje a gente vai falar de futebol, que é o tema desse primeiro bloco, mas não vai ficar só nisso não. A gente vai falar de vôlei, de handball, de natação, de skate. E no último bloco a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo aqui na UFMG, os resultados da Copa União e, como vocês já devem estar sabendo, né, a reforma lá da piscina do Céu, que a gente está acompanhando, está ficando de olho para ver se essa reforma vai sair. E no último bloco a gente vai falar sobre isso também. Então, João, conta pra gente o que está rolando aí no futebol feminino. Bom, para a semana do futebol feminino tá muito quente, tá muito animada, né? A gente tem bastante coisa para falar hoje. A copinha tá pegando fogo, chegando nas fases finais. Chegamos agora nas semifinais. A gente vai falar também da seleção da FIFPro. A gente vai falar do Bola de Prata, que elegeu aí as melhores jogadoras ao decorrer da temporada. E a gente vai falar muito dela, né? A gente sabe muito bem, a nossa rainha Marta. De novo, né? Semana passada a gente falou um pouquinho dela e agora acho que ela vai continuar por um bom tempo. Aí depois o João vai falar um pouquinho sobre algumas especulações aí, né? Quem sabe ela volta pro Brasil, não sei. Mas vamos falar um pouquinho de copinha então primeiro. Calma. Ok, bora começar então. Bom, a copinha tá nas semifinais, né? Essa semana aconteceram as quartas de finais. Eu vou pedir pra Isa falar um pouquinho sobre os jogos, a gente vai dando uma pincelada aqui. Primeiro a gente vai falar do primeiro jogo, que foi o Corinthians e Santos. O Corinthians perdeu pro Santos, as Sereias da Vila, com o gol da Evelyn Bonifácio. O destaque da partida foi a goleira Ágata, que salvou tudo no gol do Santos. É muito legal a gente destacar as goleiras, né? Que sempre foi uma coisa muito citada, né, pela galera sobre as goleiras, e é muito importante a gente ver que, com investimento, com desenvolvimento, com treinamento, com a profissionalização do futebol feminino, a gente começa a ver diversas goleiras, entendeu? A gente está com diversas goleiras, a do São Paulo, que foi eleita agora para a Bola de Prata, ela ganha muito destaque porque ela está pegando muito pênalti, a goleira da seleção. Então, assim, é um processo, né, gente? Então, é muito legal a gente ver que tem diversas goleiras. A gente teve algumas decisões de pênalti agora na Copinha e, assim, quase todas as goleiras se destacaram, sabe? Isso é muito legal, é muito ver como... E é legal ver a visibilidade, né? Porque por muito tempo goleiras não eram nem consideradas grandes contratações. Por mais que fossem boas contratações, não tinha visibilidade que jogadores de linha têm. Sim, verdade. Pois é, o próximo jogo foi Flamengo e Ferroviária. Esse aí surpreendeu todo mundo, ninguém esperava. As guerreiras grenadas, elas derrotaram as meninas da Gávea. O jogo foi 2-1, né, pra Ferroviária, com uma virada incrível. É muito legal porque, assim, o Flamengo, atual campeão da Copinha, tava invicto, não tinha tomado um gol, e aí abriu o placar, todo mundo falou assim, vai passar o carro agora, vai ganhar, vai vir de novo pro título, e não, tomaram uma virada, assim, surpreendente. Acho que arrisco a dizer que é a maior zebra, assim, né, o resultado mais inesperado dessas quartas de final. Então, é isso, agora vamos ver até onde a Ferrinha consegue chegar. Vamos torcer. O outro jogo das quartas de final foi Internacional e Botafogo. Esse foi animado, esse foi 4-2 pro Internacional, derrotou o Botafogo. Movimentado, show da Gabi Inácio e companhia. O jogo foi assim, o Inter abriu o placar por 2-0, levou o empate, desempatou aos 48 do segundo tempo. Então, esse jogo foi um dos mais agitados, assim, das quartas de final. É bom a gente ressaltar que o Botafogo, vice-campeão da Copinha também, caindo, então aí os dois, campeão e vice, caindo nas quartas de final. Então, assim, sinal que a Copinha está muito competitiva, né? É muito bom a gente ter diversos clubes chegando na final. É muito bom a gente ver que tem diversos clubes com bases consolidadas, né? O Internacional tem uma base muito consolidada, o Ferroviário também tem uma base muito consolidada. Então, vem aí para revelar diversas jogadoras pra gente. Vamos torcer que a seleção consiga colher todos esses frutos. E até o Corinthians mesmo, né, que é totalmente tradicional no futebol feminino e que também foi eliminado pelo Santos. Então, tá surpreendendo. E o último jogo, esse também foi bem animado, que foi Fluminense e São Paulo, foi para os pênaltis. O placar normal foi 1-1.
e nos pênaltis o Fluminense venceu por 4-3. E esse teve uma polêmica, né? Esse teve uma polêmica, um dos pênaltis do Fluminense, ela bateu, e aí depois olhando lá na câmera deu 2 toques, mas assim, o juiz nem ninguém percebeu lá na hora e validaram o gol, né? Lembra um pouco aqui talvez uma final de uma Copa do Brasil, de um time aqui, talvez de Minas Gerais, não sei, prefiro não me envolver com Aí, polêmica. Rafa, você pensa? Vem lá de São Paulo pra falar um negócio desse? Mas enfim, e é bom destacar de novo uma goleira, a Tainá, goleira do Fluminense, pegou mais 2 pênaltis, então assim, é algo que está acontecendo com muita recorrência, é muito legal isso. Exato, e agora as semifinais. Ficou assim, o Internacional vai enfrentar a Ferroviária nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, e o Fluminense vai enfrentar o Santos na quinta-feira, às 8h30, no estádio do Canindé. E todos os jogos estão sendo transmitidos pelo YouTube do Paulistão. Então é isso, bora acompanhar aí as semis, as finais, já tá acabando e depois é só ano que vem. Bom, e agora vamos falar da Bola de Prata. Muito legal falar da Bola de Prata, que desde 2021 também está premiando as jogadores da modalidade feminina. Nessa Bola de Prata teve muita coisa legal, teve gente aqui que ficou meio com o pé atrás na Bola de Prata, mas assim, vamos falar um pouco mais sobre a premiação. Algumas críticas, mas Tá liberado cornetar, tá Tá liberado. liberado. É normal, né? Mas eu acho que no geral foi um ano muito bom do Corinthians, né? Não tem como, né? Não O tem Corinthians como. vem dominando completamente o cenário nacional. Aí o Corinthians foi campeão de 6 das últimas 7 edições, vem de 5 títulos seguidos do Brasileiro. Então, assim, não tem o que falar, é o melhor projeto, o maior projeto, talvez. É o maior projeto da América, sim. É um dos maiores do mundo. Então, assim, o Corinthians veio aí, papou completamente, conseguiu colocar 6 jogadoras na seleção, o melhor técnico, a melhor jogadora. Então, assim, não tem... E ganhou o destaque do ano, né? Não tem como. O Corinthians hoje é muito a cara do futebol feminino do país pro mundo. Então, assim, pedir... Você consegue falar? Fala pra gente, Isa, como que foi a escalação? A escalação? Bom, começando pela Carlinha no gol do São Paulo, na lateral direita, a Cate da Ferroviária, zagueiras, Daniela Arias do Corinthians e Luana Sartório da Ferroviária, lateral esquerda, Tamires do Corinthians, que aí já é pato, né? Ela sempre tá, Tamires é maravilhosa. Figurinha carimbada. Não, sempre, ela sempre tá. Volante, Vitória Yaya do Corinthians, meias, Duda Sampaio do Corinthians, Vica Albuquerque também do Corinthians e Micaele da Ferroviária. Atacantes, Gabi Portilho do Corinthians, perfeita, e Amanda Gutierrez do Palmeiras. Exatamente, e a Vic, que além de ter sido eleita uma das melhores atacantes, também papou o prêmio aí de bola de ouro. Então, assim, anunciaram a renovação também, então, assim, que final de ano maravilhoso para ela. Melhor atacante, bola de ouro, renovou com o Corinthians. E temos também a Amanda Gutierrez, que é a nova mulher gol do Brasil. Sensação completamente, a menina faz muito gol mesmo, super novinha, tem 16 gols em 18 jogos, papou também o prêmio de artilheiro do campeonato passado, então vamos ver até onde ela consegue chegar, né? Muito legal. Muito legal também ver que ela, tipo assim, é meio difícil falar, mas ela não tá no Corinthians, né? Então é legal ver que os outros times também estão conseguindo competir, apesar do Corinthians estar sendo campeão em todos os anos, aí nos últimos 5 foi campeão. É muito bom ver que tem jogadoras, tem competição, sabe? Os outros times estão conseguindo se colocar, a Ferroviária, o Palmeiras, o São Paulo está despontando um pouco aí, para tentar quebrar um pouco a hegemonia do Corinthians, porque apesar do Corinthians ser muito bom, não é tão bom, né, ter uma hegemonia tão grande assim. Diminui um pouco a visibilidade do campeonato, que poderia estar sendo um pouco mais competitivo. Pois é, mas aí fica a crítica para a concentração no estado de São Paulo, né? Porque aqui em Minas Gerais fica deixando a desejar já tem algum tempo. Tem, né, o Corinthians o Cruzeiro montou um bom time, mas o Atlético a gente não precisa nem comentar muito, né? Vamos deixar pra lá. A Bianca Brasil poderia facilmente estar nessa lista. A Calhau, pra mim, tinha que estar nessa lugar de quem? escalação. As duas são muito boas, Difícil, é né? difícil. Acho que talvez seja por isso que ela não tá, mas eu acho. Poderia, concordo. Acho que no lugar da Luana. Mas não vamos cornetar muito. Não, o Calhau tá brilhando na seleção, acho que ano que vem ela vai. E o Cruzeiro tem que melhorar um pouquinho também nos campeonatos nacionais, né? Porque a escalação reflete a campanha no campeonato nacional. Então acho que ano que vem, quem sabe, a gente vai ter. E a Bianca, né, que pra mim foi o melhor gol também do campeonato, mas por pouco aí, né, João? Pouquíssimo. O gol, eleito o gol mais bonito, foi um gol da Bia Menezes, do tricolor paulista. Golaço de fora da área, um petardo de esquerda no ângulo.
E assim, foi um golaço. Contra o rival, né? Contra o rival, contra o Corinthians lá na Arena do Corinthians. Infelizmente o São Paulo perdeu o jogo naquela data, mas enfim, um golaço. E um dado muito curioso é que a ESPN divulgou e assim, por 520 votos. Assim, a diferença foi, olha, vou até pegar para ler aqui, ficou 45,7 dos votos pro gol da Bia contra 44,5. Então assim, uma diferença minúscula. Sabe, muito pequeno, muito acirrado. O gol da Bianca também, muita qualidade. Fazer um gol olímpico não é fácil pra ninguém. Se a gente que já jogou bola, a gente que acompanha, sabe o quão difícil é e o quão raro é ter gol assim, né? Uhum. E já finalizando sobre o Bola de Prata, a revelação do campeonato foi a Letícia Monteiro do Internacional. Promessa total. Ela contou, né, que tem duas grandes inspirações no futebol, a Rainha Marta e o Messi. Tá mal, né? Tá mal de inspiração, né? Tá se inspirando em Pouca quase coisa. ninguém, né? Mal Pouca gosto. coisa. Tá certo, né? Tem que mirar o céu mesmo. Isso. E finalizando, né, a última categoria, o melhor treinador foi o Lucas Piscinato do Corinthians, obviamente, né? Não, isso aí é muito doido, porque eu lembro quando ele veio substituir, né, O Arthur Elias. o Arthur Elias, exatamente, que agora tá na Pressão, seleção. né? Não, então assim, todo mundo ficava, mano, como que vai ser agora? O Corinthians, máquina, demolindo todo mundo, papando todos os títulos, papando tudo. Aí chegou um cara novo aí e tudo mais. Ele mesmo falou em uma entrevista que, pô, tava todo mundo reticente, enquanto a mim, eu não sei se eu vou conseguir e tudo mais. Uma pressão muito grande, né, tá comandando o maior time do país. Enfim, conseguiu, né? Olha aí, melhor técnico, o Corinthians ganhando Confirmou a tudo. hegemonia do Confirmou a Corinthians. hegemonia, né? Mostra que o Corinthians é um projeto muito consolidado mesmo, né? Muito mais do que quem tá jogando, de quem tá treinando. É um projeto muito consolidado e, bom, a tendência é que só ganhe mais e mais e mais e mais. E, né, falando de bola de prata também, a gente teve a surpresa da noite, que foi o All Concurso pra Marta. Muito legal essa honraria. Ela merecia mais do que tudo. Apesar de não estar mais competindo aqui no país, ela merece muito, né? A rainha merece todas as honrarias possíveis nesse mundo. Quem é a gente para negar qualquer honraria para ela? E é muito legal falar que no Bola de Prata somente outros dois conseguiram, assim, pessoas também assim, pequenas, Mais ou menos, né? né? Mais ou menos, assim. Só o Pelé, o maior de todos, e o Neymar, lá em 2012, na última temporada dele aqui pelo Santos, conseguiram essa honraria. Então, assim, nada mais do que justo. A Rainha Marta, que talvez volte ao país, vestir Será que uma ano que camisa vem? alvinegra, que não vai ser essa daqui, infelizmente, mas talvez está sendo ventilada aí no Corinthians. Ela falou que gosta muito, se sente identificada com a torcida. Então, assim, esse flerte já está começando a virar uma ficada, para daqui um O pouco pode brasileiro, ele é começar a emocionado, namorar. né? Qualquer coisinha. Não, Já é. estamos colocando ela na próxima bola de prata. Não, exatamente. Não, final do ano aqui no Brasil vai ser. Mas uma o Corinthians forra. está vindo forte, a gente falou das renovações, né? A Andressa tá vindo aí, Andressa Alves, então. Não é. Já pensou, Andressa Alves? Exato. Lá? O projeto do Corinthians segue voando, como sempre. Imagina se trazer a Marta assim. Acabou. Gente, não precisa, acabou a competição. Se ela hoje já é pequena, olha, vai ser E acho que difícil. pensando assim, né? Tá chegando a Copa do Mundo, enfim, pensando em tudo isso, seria muito bom para a modalidade em si, né? Ter a Marta aqui nesses últimos anos. E ela disse que ela quer jogar mais 2 anos. Então. Que coincidentemente, né, 2027, ano da Copa, então, assim, minha opinião, modéstia à parte, ela tinha que vir mesmo, sabe? Tem que vir pro melhor projeto, pro clube mais estruturado, pra ela conseguir se preparar, porque, né, a Copa tá aí e ela vai querer jogar. E seria legal até pra adesão do público brasileiro, né? Assim, Muito legal. lotar os estádios. É isso, ela é uma atração. Não e o Corinthians já leva muita gente, sabe? Vai levar ainda mais, sabe? Que os outros clubes olhem para esse projeto do Corinthians, é o que é sempre comentado, sempre falado. Assim, gente, o futebol feminino dá sim, o futebol feminino funciona, o futebol feminino dá certo, o futebol feminino não é gasto, sabe? O futebol feminino é investimento, sabe? A gente, ainda mais aqui, a gente, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, sabe como que as diretorias trataram aqui, né? A do Cruzeiro nem tanto, mas a do Atlético, pelo amor de Deus, tratando o futebol feminino como super gasto, cortando qualquer coisa. Obrigação, né? E assim, cara, olha pro lado, entendeu? Você não consegue, tipo assim, tira a sua viseira e olhe pro lado, olha pro Corinthians. Tem um case de sucesso do seu lado e você tá se negando a acreditar nele. Bom, e já que a gente estava falando da Marta, continuar exaltando ela, e agora a gente vai falar que ela foi eleita pela 5ª vez na seleção feminina do FIFPro. O FIFPro, que é o Sindicato Mundial dos Jogadores de Futebol, né? Ela que é campeã da National Women's Soccer League, então, obviamente, mais do que merecido. E a gente vai falar agora da seleção completa.
A seleção completa, eu vou ler aqui, mas antes eu quero até comentar um pouquinho, dar uns destaques, principalmente pro Barcelona, né, que é o time, se o Corinthians é a referência aqui no país, o Barcelona é referência na Espanha, é referência Mundial, na Europa, é referência mundial. A seleção espanhola vem com tudo aí, principalmente desenvolvendo muitas jogadoras, né, o que é muito curioso, porque o Barcelona desenvolve tanto no masculino, tanto no feminino. Eles A base é muito forte. Não, a base deles La Masia é incrível. Então, assim, o Barcelona foi o time com mais indicados, dominou o meio de campo. As 3 meio-campistas do Barcelona estão lá. A Bonatti, a Keira Walsh e a Putellas. Então, assim, o Barcelona vem com tudo. E é muito legal de falar de uma outra latino-americana, né? A Linda Caicedo. A gente viu crescer, viu jogar e ela tá lá agora no Real Madrid jogando muito, 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 muito. Junto com a Marta também estão ali no ataque. E aí eu vou falar aqui, vou ler aqui pra gente. Destacar a Debinha também, né? E a Debinha foi indicada, não conseguiu estar, mas, pô, tá ótimo ser indicada, né, pra uma premiação dessa. E a Debinha tá sempre figurando, até quando a Marta não tava figurando, a Debinha sempre tava na Bola de Ouro, no The Best. Então, assim, a Debinha tá sempre em evidência e é muito bom, né? Quem sabe, talvez na próxima temporada ela não consiga dar esse salto e virar uma top mundial. Mas eu vou ler aqui então a seleção da FIFPro. A goleira foi a Mary Earps, do PSG, inglesa. As defensoras foram a Lucy Bronze. A Lucy Bronze, que inclusive foi eleita pela 7ª vez para a seleção da FIFPro. Ela chegou agora junto com a... Calma, que eu esqueci o nome. Carrenat, do Lyon, a francesa. São as jogadoras com maior quantidade de indicação para a FIFPro. Assim, já presença completamente marcada. A Olga Carmona, do Real Madrid. A Alex Greenwood, do Manchester City. Aí as meias todas do Barcelona, que eu já falei. E as atacantes, além da Caicedo e da Marta, a gente tem a Bárbara Banda, do Orlando Pride, companheira da Marta também. E a Lauren James, do Chelsea. Do Chelsea também, que é um projeto bem consolidado na Inglaterra, muito consolidado na Europa. Bom, acho que acabamos por aqui. Fizemos uma gira muito legal sobre o futebol feminino, que está pegando fogo. Para que na próxima semana a gente possa vir falar quem vai ser o campeão aí da Copinha. A final da Copinha que é dia 15, né? Não sei se a gente falou, mas acontece essa semana ainda. E YouTube do Paulistão, quem quiser assistir. Acompanhe. Vai dar Santos, eu acho. Será a camisa? Eu acho. Talvez aconteça. Boa. Valeu, pessoal. A gente volta já. Então, pessoal, vamos lá. A gente falou um pouquinho de futebol e agora a gente vai falar sobre o vôlei. Tivemos aí mais uma virada, né, eletrizante do Minas. A gente vai falar um pouquinho, vai falar do Mackenzie, vamos falar também do vôlei de praia. Mas antes eu vou pedir para as minhas colegas se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Giovana, sou estudante de jornalismo aqui da UFMG. Eu sou a Gabi, sou estudante de jornalismo também, estou no 5º período. Oi, gente, eu sou a Duda, também estou no 5º período de jornalismo aqui na UFMG. Então vamos lá, Giovana, me conta aí um pouquinho, antes da gente entrar nas polêmicas, vamos falar um pouquinho do Mackenzie. E teve polêmica essa semana. Então, desde o nosso último programa, né, na segunda passada, a gente teve muitos jogos aí da Superliga, jogos da rodada 8, da rodada 9, e o Mackenzie jogou em casa contra o Fluminense, perdeu de 3-2, mas foi um jogaço, a Duda vai contar mais pra gente como que foi, e o Mackenzie tá vindo forte, né, até surpreendendo algumas pessoas. Eu, como boa mackenzista, não estou surpresa, mas veio aí surpreendendo muita gente, tá vindo forte. A Duda vai contar mais pra gente como que foi esse tie break aí na Superliga. Não, exatamente, assim. O Mackenzie começou o primeiro set, perdeu pro Fluminense, mas logo no final do primeiro set ele já deu uma boa reação. E aí já embalado, já começou o segundo set muito bem e ganhou. E aí, a partir daí, foi um jogo muito equilibrado, assim, entre o Fluminense e o Mackenzie. Eu acho que, mesmo com a vitória, assim, pra mim, infelizmente, né, eu queria muito que o Mackenzie levasse essa. A casa estava cheia, assim, a torcida estava super empolgada com o jogo, só que eu vejo algo positivo nisso, assim, porque primeiro que foi de 3-2, né, não foi lá, uma derrota de lavada, digamos assim. E também o Mackenzie fez um jogo muito equilibrado, assim, as meninas estavam super concentradas, a gente teve grandes destaques ao longo do jogo. Então foi uma derrota com uma carinha assim de quase vitória, pelo menos. E eu acho que o Mackenzie está fazendo uma boa Superliga, né, voltando agora para a Superliga A. Então
muitas expectativas, assim, pro que vai acontecer até o final da temporada. Não, e o bom do Mackenzie é que tá ganhando e quando tá perdendo é exatamente o que falou. Não tá perdendo, não tá levando 3-0, não tá levando 3-1, tá, sempre que pode tá levando pro quinto set e isso faz muita diferença. Tanto que o Mackenzie tá vindo aí de um tanto de confronto direto, agora com o Fluminense foi um. E mesmo com a derrota, conseguiu continuar na frente do Fluminense, né? O Mackenzie está em 6º lugar agora na Superliga, o Fluminense está em 7º. E o próximo jogo do Mackenzie continua sendo mais um confronto direto, né? O Mackenzie está vindo a todo vapor com muito jogo porradão agora no final do ano, né? Quase no final do turno já, né? Estamos aí na 9ª, 10ª rodada mais ou menos. E tá rolando, vai rolar agora, galera, daqui 10 minutos. O Mackenzie vai enfrentar o Bauru, lá em São Paulo, né? E confronto direto entre o 5º e o 6º colocado. Se o Mackenzie conseguir ganhar sem ser no tie-break, ou seja, 3-0 ou 3-1, o Mackenzie pega a 5ª colocação do Bauru. E isso é muito bom para o Mackenzie. Eu acho que a montagem do time do Mackenzie foi muito boa. Todos os reforços que chegaram conseguiram acrescentar no time. E o fato também de continuar muitas das meninas do ano passado, da Superliga B, e o time da Superliga B já era um time que vinha junto da Superliga C. Então, umas meninas que elas já estão vindo muito juntas sempre, elas já jogaram juntas antes. O Gabriel, que é o técnico, também já conhece as meninas, conhece o que elas estão fazendo. Então, é um time que parece estar muito unido, muito junto. Elas estão fazendo isso e estão muito bem mesmo. Eu acho que grandes candidatas aí a vir pro mata-mata. Eu também acho. Eu queria dar um destaque para a Carla, assim. Cada jogo ela me surpreende demais. Acho que ela se identificou muito com o time, assim. Eu não vou lembrar de qual agora, mas ela fez, eu acho que 3 aces seguidos, assim, enfim, ela tá sempre sendo os destaques em todos os jogos, pelo menos que eu acompanho. Então, eu acho que enfim, ela traz essa experiência dela e acrescenta muito no time. Não, igual você a torcida tá voltando, né? A torcida do Mackenzie sempre foi muito forte. O Mackenzie aqui em BH é um clube muito tradicional, então, assim, tem a sua torcida que é de família, gerações e gerações que passam pelo Mackenzie. É um clube bem tradicional mesmo lá no Santo Agostinho, né? Então, assim, traz uma coisa que tá enchendo o ginásio de novo. E, de novo, a gente destacou isso na semana passada, a gente vai destacar de novo, porque é uma ação muito legal deles. O Mackenzie não cobra pelas entradas nos jogos do Mackenzie. Se você quiser assistir o jogo do Mackenzie, no ginásio do Mackenzie, as entradas são gratuitas mediante doação. Para quem é sócio, se eu não me engano, é 1 kg de alimento não perecível. Para quem não é sócio, são 2 kg de alimento não perecível. Então, tá trazendo o vôlei para BH, como a gente já tem o Minas, gigantesco, mas tá trazendo também aquela coisa, a geração da tradição antiga mesmo de volta. Isso é muito bom, que o Mackenzie continue aí na Superliga por muito tempo. E com essa ação também, né? Sempre. Porque isso realmente leva as pessoas de volta. Principalmente assim, quando você volta de tanto tempo fora da Superliga A. Isso é muito bom. E já que a gente falou no Minas, né, a gente tem que trazer a disputa acirradíssima que tá pela liderança da Superliga. O Minas e o Praia se batendo a todo momento, não dá pra saber quem que vai ficar em segundo, quem vai ficar em primeiro. E essa loucura toda começou assim, mas nessa semana, né? A gente teve com a vitória do Minas contra o SESI Bauru, né? 3-0. Foi a última partida do Minas em casa, né? Esse ano. E com a vitória por 3-0, o Minas assumiu a liderança. Mas por algumas horas. Foi só algumas horas até o Praia vencer o Osasco por 3-2 e retomar o lugar de volta. Mas aí também, de novo, por alguns dias, porque sexta-feira o Minas, né, enfrentou o Osasco fora de casa, venceu com uma virada emocionante, que a gente já vai comentar, e a vitória deixou o Minas na primeira colocação e agora fechou assim por enquanto. Minas e Praia estão empatados com 24 pontos, o Minas está na frente pela quantidade de sets ganhos, né, mas também 28-27. É muito acirrado, tá muito acirrado. E promete ficar mais ainda, né? Amanhã, 21 horas, Minas e Praia. Então, assim, quem ganhar, pegou a liderança. Assim, simples, básico, ganhou, pegou a liderança. Não tem que ter. Mas agora, voltando para essa virada do Minas.
Virada polêmica essa, viu? Porque o jogo ele foi marcado assim por várias tensões, dentro, fora de quadra, com as atletas do Osasco discutindo e a torcida assim se abalando por causa disso também. E ao fim do jogo, ao final, assim, logo que o Minas virou, a gente teve um caso de agressão a atletas também, porque um torcedor do Osasco jogou um tubo mesmo desses de confete que estava assim, não sei se já tinha sido utilizado na verdade, mas foi jogado na quadra. Depois a Thaisa falou que chegou a acertar na Kiss, inclusive. Então, assim, é triste a gente ver isso no vôlei também, né? Porque a gente já sabe os outros esportes, já tem uma tradição, assim, infelizmente, mas a gente já tem marcado a violência e é triste a gente ver um jogo, sabe, que poderia ter ficado ali na emoção, que poderia ter ficado na parte técnica mesmo, mas que acabou sendo marcado por essas reviravoltas que estão acontecendo ainda. A Thaisa deu isso depois do jogo. O Osasco foi lá, falou que tinha retirado o torcedor, ela voltou a se manifestar falando que o torcedor ainda estava lá quando ela voltou para se despedir da torcida, né? E assim, a gente continua tendo atualizações até hoje. O jogo foi assim na sexta-feira, né? E a gente continua com a Confederação de Vôlei agora falando que vai levar, que vai juntar todos os documentos e levar pro STJD, né? DJ, isso. E para analisar isso, então a gente vai ficar de olho aí para ver quais vão ser as outras repercussões, para ver o que vai dar nesse caso, e a gente espera que realmente tenha alguma punição, né? Porque a gente sabe que se não houver nada assim, infelizmente as pessoas vão levar quase que de inspiração assim. Então, a gente espera realmente que tenha alguma resolução nesse caso. E é triste também, né? Porque igual a própria Thaisa falou, a Thaisa é ex-jogadora do Osasco, né? Sim. E por mais que o tubo tenha pegado na Kise, né? A Thaisa estava muito perto na hora, então também quase acertou nela. E ela deu uma aspas muito forte, né? Falando sobre isso, vou ler para vocês, né? Abre aspas. Eu acho que torcer contra, vibrar, isso faz parte do jogo, é normal. Xingar até acontece, mas acho que passar dos limites com as atletas, principalmente, cara, é Brasil, sabe? É muita falta de respeito. Eu fico muito triste, principalmente porque sei que dei minha vida enquanto estive aqui. Acho que tem um limite para tudo, até limite para torcer. E por mais que o objeto tenha pegado na Kise, né? A Thaís já estava muito perto, eu acho que para ela pesou mais por ela ser ex-jogadora do Osasco, né? E ela mesma falou isso numa entrevista, né? Vou ler aspas aqui para vocês. Eu acho que torcer contra, vibrar, isso faz parte do jogo, é normal. Xingar até acontece, mas acho que passar dos limites com as atletas, principalmente, é muita falta de respeito. Eu fico muito triste, principalmente porque sei que dei minha vida enquanto estava aqui. Acho que tem limite para tudo, até limite para torcer. Então, eu acho que para ela pegou muito isso porque talvez ela tenha achado como uma afronta a ela mesma, né? Porque a gente sabe que tem disso, de torcida pegar um certo rancor, um certo rancinho, né? De quem já passou por lá e foi para outro lugar. Então, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem, mas igual ela mesma falou, né? Tudo tem limite. É uma situação que não dá pra ficar se repetindo. E essa, pra mim, a pior parte dessa história toda, obviamente, não trazendo o torcedor jogando o negócio, porque isso é inadmissível, mas a pior parte disso tudo foi ela ter que desmentir o Osasco. Pra mim, isso é muito sério. É muito sério um clube publicar uma nota falando que tomou uma medida e ser desmentido por uma atleta. Isso, pra mim, é um absurdo. Que bom que a CBV já entrou em contato, né? E já está tomando as medidas cabíveis, porque eu acho que a partir do momento que você dá a liberdade do próprio clube tomar essas decisões, saber lidar com a sua torcida, mas o clube não faz o que tem que ser feito, as entidades maiores têm que entrar. E, corrigindo que eu errei a sigla na primeira vez, estava certa, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acate isso, e eu acho que eles vão acatar, porque eu acho o STJD aqui muito eficaz nessas coisas, às vezes dá uma recaída, né? Mas tomara que entre mesmo nisso, porque é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Eu fiquei surpresa, de verdade, falarem que aconteceu uma coisa que não aconteceu. Então, achei meio suspeito. E ela mencionou também que não foi a primeira vez e que ela não é a única atleta que sofreu essa agressão, né? Então, assim, a gente precisa
começar a pensar em quantos desses casos acabam ficando meio escondidos, assim, de uma certa forma, até por, não sei, é difícil a gente pensar, assim, nos motivos, porque é difícil você cobrar, assim, da própria atleta, tipo, chegar na frente, a gente sabe que tem toda uma repercussão da mídia, a gente sabe que muita gente vai chegar desmentindo, mas a gente não viu nada, não passou na transmissão, então você tá mentindo, assim. Então a gente sabe que é difícil para a atleta também ir para frente da câmera e falar, então destacar também a importância dessa fala da Thaisa, que ela foi lá, ela voltou e falou, gente, olha só, o Osasco soltou essa nota, mas eu vi que não foi bem assim. Então, destacar a importância dessa fala e a importância do papel da atleta também, das atletas, de, assim, estarem mesmo chegando, mesmo que seja difícil, né? Então, a gente precisa dar a devida atenção a isso e começar a pensar nisso de uma forma mais profunda para que o nível não aumente, né? Para que a gente não veja esses casos aumentando, sabe? Que seja esse e, beleza, vamos resolver, vamos trazer as punições e que a gente possa seguir apreciando a beleza do jogo, porque é esse o foco. Gente, na próxima semana, quando a gente voltar aqui falando de Minas Tênis Clube e de Praia Clube, a gente já vai voltar falando de Mundial de Clubes. O Mundial vai começar exatamente na próxima segunda-feira, né, no dia 16, na China. Não vou me atrever a falar o nome da cidade, mas lá na China, e vai contar com 8 equipes, né, europeu, asiático, africano e americano. E aqui, como eu falei no início, na teoria, assim, na Superliga, estamos ali na rodada 8, 9, 10. Só que por causa do Mundial de Clubes, as partidas do Minas e do Praia, que são os representantes brasileiros, né, na disputa do Mundial, algumas partidas foram adiantadas. Tanto que, por exemplo, amanhã as meninas vão jogar a 11ª rodada, né? O Praia, por exemplo, jogou a 10ª rodada lá em novembro ainda. Então, esses jogos estão tendo essa baguncinha no calendário por causa do Mundial. E torcer para Minas, né? Que dê tudo certo. Todo respeito ao Praia Clube, que dê Belo Horizonte. Mas é isso, né? Semana que vem a gente traz mais sobre Mundial. Porque agora a gente tem que ir pro vôlei de praia. Tivemos aí a despedida da nossa vice-campeã olímpica, Ágata. E não foi do jeito que a gente esperava, né, Duda? Não. Eu não vou nem falar do Mundial de Clubes, porque no episódio passado eu falei que minha boca é azarada. Eu falei que as meninas iam bem, e aí, infelizmente, elas perderam 3 jogos, assim, só ganharam uma. E ganharam uma de azarão, assim, né? Porque eu falei que a mais difícil ia ser contra a dupla da Letônia, que foi exatamente contra quem elas ganharam. Só que, infelizmente, não deu para as meninas, né? Elas não passaram ali da fase classificatória, infelizmente. E aí a gente teve a despedida da Ágata, né, depois de mais de 20 anos jogando profissionalmente, representando muito bem o Brasil, né, igual você falou, ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016 e assim, a Rebeca continua jogando, ela joga agora com a Carol e toda a sorte do mundo, assim, que minha boca seja abençoada dessa vez, mas toda a sorte do mundo para as meninas, mas infelizmente nesse campeonato a gente não teve muita sorte e acabou, quem ganhou foi a dupla norte-americana. Ai, calma, que eram duas, que é Cannon e Craft, que foram as campeãs do torneio. Enfim. Que estavam, inclusive, no grupo do Brasil, né? Sim. As meninas, elas perderam... Ai, perdão, foi a Nuz e a Clopt. A Cannon e a Craft perderam para elas, foi uma final americana. Perdão. Inclusive as meninas, elas, por mais que elas perderam 3, né, elas ainda tinham uma mínima chance de conseguir passar na fase de grupos e, ironicamente, elas dependiam da vitória das meninas, da derrota das meninas da Letônia para as chinesas. Só que, como a Duda falou, a Letônia era uma das duplas mais fortes, ainda né, uma das duplas mais fortes no cenário do vôlei de praia. E por mais que todo mundo ficou torcendo para elas perderem para as chinesas, não deu certo. A Ágata até brincou, né, nas redes sociais que está oficialmente aposentada. E ela até falou, né, que não gosta muito de depender do resultado dos outros, porque, querendo ou não, é uma tristeza, assim, né? Ela se aposentou fora de quadra, porque ela ainda tinha chance de jogar, mas dependia de resultados exteriores, então ela não teve aquela despedida na quadra mesmo, não daria para saber se aquele jogo realmente ia ser o último dela,
não ia, acabou sendo. Mas igual a Duda falou, representou muito bem. Teve várias homenagens, né, do time Brasil, da Confederação de Vôlei. E eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que saber reconhecer quem está representando o verde e amarelo desde sempre, quem caminhou lá atrás para as meninas hoje em dia, porque se a gente viu o sucesso do vôlei de praia brasileiro na Olimpíada agora de Paris, é porque a Agatha e a Rebeca e muitas outras vieram antes. Então, acho que a gente tem que saber valorizar isso, a gente tem que saber mostrar. Igual você falou, agora continua a nossa torcida pela Rebeca, continua a nossa torcida pela Carol, Duda, Ana Patrícia, todas as meninas do nosso vôlei de praia, que a gente sabe que é muito forte. Sim. E que cada vez vai crescer mais, eu tenho certeza. Então, acho que nessa semana a gente foi isso de vôlei. Semana que vem a gente volta com o Mundial. Deus tá tudo dando muito certo. Ficar de olho nesse jogão de amanhã também. Amanhã já é uma prévia aí do Mundial. De olho no Mackenzie hoje também, porque a 5ª colocação tá logo ali. E se o Mackenzie for pra 5ª colocação, são 3 times mineiros entre os 5 primeiros. E isso é muito bom. A gente já sabe que Minas é potência no vôlei, mas quanto mais, melhor. Então, semana que vem a gente vai estar a fogo aqui com Superliga, Mundial, vôlei de praia. Tudo bem aqui pra vocês. A gente volta agora para o nosso terceiro bloco. Nesse terceiro bloco a gente vai falar de vários esportes. Vamos falar um pouco de handball, vamos falar de handball de praia, essa modalidade que eu sabia pouquíssimo, estou aprendendo agora. Vamos falar um pouco de patinação e de tênis. Mas antes, vou me apresentar, né? Nesse programa, a primeira vez que eu estou aqui. Carol Vimeiro, professora e jornalista. Vou pedir também para a Laura se apresentar. Meu nome é Laura Dolabella, sou estudante de jornalismo aqui do 6º período na UFMG. Então vamos lá, gente. Vamos começar aí. A primeira notícia é esse campeonato de handball que acabou de acontecer aqui em Belo Horizonte, né? Exatamente. No Mineirinho aconteceu o Final Four do handball, da Liga, né? Nacional de Handball, e que começou na quarta-feira passada. Foram as semifinais, né, que envolveram Maringá, o Português, Cascavel e o campeão de 2022 e 2023, Pinheiros, né. A final foi disputada entre Português, que é de Pernambuco, contra o Pinheiros, e o Pinheiros levou a melhor num 23-22, foi um jogo muito apertado, muito disputado, né, e conquistou aí seu 5º título na Liga de Handball e 3º seguido, né? Aí a Duda vai falar um pouquinho para vocês mais sobre essa final aí, que foi emocionante. Boa, é igual você falou mesmo, assim, foi muito disputada e estava sendo quase que gol a gol, assim. E aí no finalzinho do jogo, o Pinheiros, ele deu uma acertada um pouco mais assertiva, assim, na defesa. E aí conquistou uma mínima diferença, assim, que fez a diferença no final, né? E aí conquistou essa vitória, e igual você falou, assim, hoje é o maior time, né, em relação ao feminino, assim, no handball de quadra. E a melhor jogadora, né, eleita MVP foi a Maiara. E, infelizmente, no final ela deu uma entrevista falando que possivelmente ano que vem pode ser o último ano dela jogando profissionalmente, né, ela já tem 38 anos. E ela falou isso sobre 2024, mas acabou postergando um pouquinho. Só que ela sofreu algumas lesões durante o ano. E ela mesma falou numa entrevista, né, que ano de lesão é o pior para o atleta, assim, porque tem que ficar se recuperando, parando, ainda mais uma idade um pouco avançada, né. Então ela falou que possivelmente ano que vem ela se despede de ser atleta profissional, mas ela já conquistou muita coisa também, e assim, eu acho que ir para o encerramento de carreira sendo eleita MVP, né, de uma final como essa, é muito, muito bom para ela, assim. E uma outra coisa que eu queria falar um pouco sobre é o fato de o Mineirinho ter recebido, né, esse campeonato, porque... Sim, um clube mineiro, né, no feminino. Exatamente. E a gente teve, né, as finais do vôlei masculino lá, no início, uns meses atrás, e, enfim, o Mineirinho finalmente está recebendo de volta campeonatos. Eu acho isso muito interessante, assim, acho isso muito bom para Minas no geral, para BH no geral, principalmente para o Mineirinho, assim, pensando em infraestrutura, nas reformas, ficou fechado muito tempo. Sim. E é bom a gente ter olhos abertos, né, para outras modalidades, receber, ter contato.
E geralmente os preços são bem acessíveis também, então isso é muito bom. O da Liga mesmo tava gratuito os ingressos, né? Então isso é muito importante, porque incentiva. Porque o handball acaba que, pelo menos aqui em Minas, talvez em São Paulo seja um pouco mais ativo, mas aqui em Minas não é muita gente que assiste, que vai, né? E teve até um quórum bom, assim, no Final Four, né? Acho que talvez pelos ingressos terem sido gratuitos, na final foi né, um motivo, assim, para as pessoas terem ido assistir. Eu estava lá no vôlei também, né? Então a gente conversou, eu estava como imprensa, então a gente conversou com muitos torcedores e muitos falaram que estavam com muita saudade do Mineirinho, né? Que faz falta. A gente tem ali um ginásio que dava pra gente sediar eventos internacionais. Sim. E não tem há muitos anos já, né? Já faz acho que 20 anos que o Mineirinho não recebe um evento internacional de esporte. Ele recebeu amistoso, quando ele foi reabrir, depois da reforma, em 2022, que foi um amistoso do tênis, entre o Nadal e o Casper Ruud, e depois não teve mais grandes coisas, e agora voltou, assim, né? Assim, eu sou de uma época, que é essa época de ouro aí do Mineirinho, né? Então, cresci indo ao Mineirinho muito frequentemente mesmo, justamente porque era muito acessível. E a gente fica na expectativa de que isso aconteça novamente, assim, né? Exatamente. E acaba que, pelo fato, né, de muitas equipes terem, né, durante a reforma se estabelecido dentro de seus próprios ginásios, acabou essa tradição de ir ao Mineirinho. O vôlei, né? Era aquilo que meio que assim, né, movimentava. Exatamente. Eu acho que agora ele vai ter que encontrar também outros caminhos, né? Sim. Porque a gente tem aí outros espaços. Modalidades, igual aconteceu com o handball, né? Sim. E outros espaços na cidade também, assim, né? Que tem acontecido os jogos de vôlei. Então, handball é uma e outros eventos. Exatamente. E é bom lembrar também que o Pinheiros encerrou a temporada com a Tríplice Coroa, que foi o Sul-Centro, o Super Paulistão e a Liga Nacional. Então, igual a Duda falou, né, o Pinheiros se estabeleceu aí completamente como favorito para... Dominante no cenário do handball. Exatamente, né? Ele está dominando o cenário do handball e é muito importante ter a Liga que começou lá em 1997, para poder ter o espaço para essas jogadoras serem vistas, né? Porque se não tiver esse tipo de campeonato, as jogadoras não são vistas. E aí, o que acontece quando elas são vistas? Além de seleção brasileira, elas também são chamadas para países com tradição maior do handball. E acabam, né, conseguindo alavancar ali sua carreira dentro daquilo ali. Muitas voltam para o Brasil para aposentar aqui, mas a maioria faz sua carreira lá fora para depois voltar e tudo mais. Então, isso também é muito importante, né? A liga em si e esse espaço de visibilidade também é muito importante. Sim. E vamos falar agora do handball de praia, então? Sim. A gente descobriu, assim, pelo menos eu descobri a existência dessa modalidade fazendo apuração aqui para o programa. E foi muito legal, assim, porque foi algo super inusitado, sabia também que a Malu não conhecia, né? E, enfim, ontem foi muito legal, assim, pesquisar sobre. E a gente já descobriu que a seleção feminina, ela foi campeã do Sul-Centro de Handball de Praia, que aconteceu lá no Chile. Então, isso é muito massa, né? Já chegar com vitória, assim. Os meninos também ficaram numa excelente posição. E agora também está acontecendo um campeonato lá em Maricá, que a gente também descobriu que Maricá é a capital nacional do handball de praia aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, isso mesmo. E, bom, igual a Duda falou, né, o campeonato do Sul-Centro, que é como se fosse uma sul-americana, assim, né, só pra gente entender melhor, o Brasil vencendo, né, conseguiu a classificação para o Mundial na Tunísia. Então, a gente está classificado para o Mundial, muita gente não sabe aí nem da existência da modalidade, né? A gente descobriu ontem e já estamos no Mundial, né? A gente já descobriu estando no Mundial. Nossa então, tradição legal dos isso. esportes de jogados, né, na areia. Exatamente. E aí a gente estava falando até um pouquinho antes aqui, né? Sobre as regras, a gente
percebeu que não quicam muito, apesar de quicar algumas vezes, não, né, não bola, tem esse né? drible igual tem no de quadra, é mais passe. Então, muito interessante aí essa modalidade, muito importante também a gente dar essa visibilidade aí, que todos os esportes de areia a gente tinha que estar mais ativos, assim, né? Pelo menos a torcida, porque nós somos um país tropical, né? Então, assim, a gente ter esse espaço para os esportes, a gente falou no bloco anterior sobre o vôlei de praia, então a gente tem aí o handebol de praia e muitas modalidades para torcer, né? Sim, e aí está acontecendo a etapa final, só para deixar claro aqui, do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, dos dias 9 ao dia 15 de dezembro, e são 4 categorias, infantil, cadete, juvenil e adulto. Em Maricá, e são 68 times classificados para essa final. Muito legal, deve ser bem interessante de assistir assim, presencialmente também, né? Exatamente. Assim, acompanhar. E agora a gente vai falar um pouquinho de futsal, né? Falamos de futebol no primeiro bloco, vamos falar de futsal feminino. Vai ter a primeira Copa do Mundo de futsal feminino da história. É a primeira Copa do Mundo, assim, vamos dizer, não é federada a palavra, mas assim, organizada por uma federação, né? Porque antes tinha a não oficial, que foi que o Brasil, inclusive, é hexacampeão, né? Que foi uma organização que as confederações fizeram entre si, de cada país, para poder jogar como se fosse um mundial mesmo. E aí eles fizeram essa organização para poder ter, antes da FIFA assumir o futsal. Então o Brasil ganhou de 2010 a 2015. Em 2015, parou de ter esse campeonato extraoficial e os times ficaram cobrando a FIFA, né, de ter uma Copa do Mundo, porque já tem a Copa do Mundo masculina, então os times queriam que tivesse, é um campeonato importante. E finalmente a FIFA anunciou esse ano que vai ter a Copa do Mundo de futsal feminino. Para classificar, né, para a Copa do Mundo, você tem que ficar entre os 3 primeiros da Copa América. O Brasil é o favorito para ganhar a Copa América. Nós estamos em primeiro lugar no ranking mundial de futsal. Nós temos jogadoras muito fortes, como a Mandinha, por exemplo, que é uma das melhores do mundo, né, da atualidade. E o Brasil sempre teve essa tradição de futsal, sempre foi um país com uma tradição muito grande, não só no futebol, mas no futsal também. Então, muito importante isso aí, porque você está em 2024 e só agora você estabeleceu uma Copa do Mundo de futsal, porque não tinha um campeonato assim mundial que desse para os países jogarem entre si. Tem a Copa América, tem a Euro, né, tem a da África e tudo, mas realmente uma que juntasse todos os países do mundo assim, não tinha. Então, o Brasil está na Copa América, né, para classificar para a Copa do Mundo, está no grupo A, com a Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador. E o grupo B é composto pela vice-campeã da Copa América de 2023, Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru. Então, a Argentina aí é líder da chave B, o Brasil da chave E, são os, o vencedor e o vice. E ela vai acontecer na Arena Sorocaba. Então, foi por isso que eu trouxe para cá, porque foi anunciado no dia 3, que vai ser na Arena Sorocaba, em São Paulo. Isso foi decidido no dia 3, através de sorteio, e vai acontecer entre os dias 22 e 30 de março de 2025. Mas eu já trouxe para a gente já ficar de olho nos amistosos, nas convocações, né, que vão ter. Mas um evento aí, né, no nosso calendário, e no né, país, né? Sim, também é muito relevante, muito importante. Então, é bom trazer aqui. E a Copa do Mundo vai acontecer nas Filipinas. Então, Filipinas já está classificado, né, por conta de ser anfitrião. E aguardamos aí para ver, mas eu não tenho a boca da Duda, né, que ela falou que dá azar aí. Então, eu vou falar. Na minha opinião, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Então,
já podemos ficar de olho aí nessa Copa do Mundo que vai acontecer ano que vem, porque já estamos praticamente classificados, não tem como o Brasil não levar pelo menos terceiro aí da Copa América, é um nível técnico muito superior dos outros países, então, e nós temos jogadoras excepcionais, então, pelo menos entre o terceiro aí vai ficar, então já se preparem para a Copa do Mundo, primeira da história aí de futsal feminino. Então vamos ficar de olho, né, na Copa América em março do ano que vem e depois na Copa do Mundo que está sendo organizada pela FIFA nas Filipinas também em 2025. Isso ainda não tem data confirmada, mas assim que sair a gente também fala disso aqui. Sobre isso. E aí a gente tem agora uma notícia aqui sobre a patinação de velocidade, não é isso? Exatamente. A Júlia de Vos, que ela sempre competiu pelos Países Baixos na patinação de velocidade, ela resolveu representar o Brasil agora a partir de 2024. Ela tem uma mãe brasileira, então ela pôde escolher aí entre os dois países, e ela, ela falou em declaração que ela tomou isso meio que como um desafio e uma forma de ajudar através do esporte. E como o Brasil nunca foi classificado para as Olimpíadas de Inverno na patinação de velocidade feminina, ela busca ser aí a primeira brasileira a conquistar isso. Ela ficou no top 20 na Copa do Mundo Júnior, ela tem 18 anos, então ela está na Copa do Mundo Júnior, ficou no top 20 melhores e ela está buscando aí os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, muito interessante aí a gente ter a primeira atleta representando o Brasil nessa modalidade, nós que não temos muita tradição em esportes na neve, né? Então, interessante ela tomar esse desafio aí, representar um país, porque os Países Baixos, né, Duda pode até complementar sobre isso, tem muita tradição. Né? Sim, é o país mais forte, né, nessa modalidade. Inclusive, assim, não só eles entenderam a escolha dela pelo Brasil agora, como incentivaram, assim, já encaminharam para um centro de treinamento, assim, mais equipado, para que ela pudesse passar essa nova trajetória, assim, treinar um pouco mais de forma específica. A gente viu também que ela está agora passando a morar sozinha. Então, assim, muitas mudanças na vida da Júlia. A gente espera que, não tô zicando, juro, mas assim, que ela consiga trazer mais esses esportes para dentro do Brasil, assim, eu acho que é muito legal. Igual eu falei antes, assim, a gente ampliar os nossos horizontes, assim, eu acho que o Brasil ele é uma potência onde quer que ele vá, assim, sabe? E eu gosto muito eu não vou lembrar quem falou, mas foi na natação em 2020, eu acho que foi Bruno Fratos, que ele falou assim, quando ele tava competindo, ele olhou um monte de gente grande, ele falou assim, não, que isso, o Brasil é grandão, a gente é maior. Então a gente é assim, qualquer esporte que a gente competir, então eu acho que muita sorte pra Júlia, assim, que a gente crie, né, mais essa modalidade aqui dentro, esse costume, né, de acompanhar essas modalidades diferentes. Então vamos acompanhar aí, né, a trajetória da Júlia de Vos, né, jovem, 18 anos, acabou aí de conquistar, né, 2 resultados muito positivos na Copa do Mundo Júnior e nos próximos anos aí pode ser um nome importante aí nos esportes, né, de gelo, né, representando o Brasil. E tomara que ela vá para as Olimpíadas de Inverno. E é legal, né, porque a gente, assim, acompanhar as Olimpíadas de Inverno no Brasil é sempre aquela situação um pouco ingrata, né, de você nunca ter exatamente para quem torcer, né. E aí a gente poder ter, né, alguém representando aí nessa modalidade que é muito legal de assistir, assim, é uma modalidade interessante. Vamos lá, vamos passar agora então para o próximo ponto aqui do nosso roteiro, que é o tênis. Chegamos no tênis, Malu. Finalmente. Vamos falar aí, né, do torneio que aconteceu em Florianópolis, né, da WTA, acabou de terminar, né. E temos uma campeã brasileira, né, nas duplas pelo menos, não é isso? Sim. Nas duplas, a Laura Pigossi jogou com a campeã do simples, inclusive, já um spoiler aqui, a Maja Fiwalinska, da Polônia. Elas fizeram uma campanha espetacular, assim. Nas oitavas, a Laura e a Maja venceram por 2-1 de virada, a dupla da Sérvia e do Egito, a Nina e a Maia. Nas quartas, a dupla da brasileira teve uma vitória consistente também, de 2-0, em cima da Irina, da Bielorrússia, e da Geórgia, da Romênia.
Já na semi, a Laura e a Maia jogaram contra a brasileira Ingrid e a grega Despina, com vitória da nossa medalhista de bronze. E a Laura Pigossi e a companheira ganharam. Assim, no sábado fizeram mais uma campanha muito boa, que fechou com chave de ouro a passagem delas aqui em Florianópolis por 2-0. Muito legal, Fizeram né? jogos muito consistentes, foi muito, muito incrível mesmo. E a polonesa veio pra faturar tudo, né? Assim, ganhou o simples e ganhou as duplas. Eu vi que ela postou, né, uma foto com o troféu do WTA e do torneio, né, de Florianópolis, e a Iga comentou. Ela que é super novinha. Ela é né? super novinha, assim, né? Mas eu acho que ela é mais ou menos contemporânea da Iga, Sim, elas são aham. próximas. E aí ela comentou, o troféu, ele tem um formato de um gato, né? É bem bonito, assim, o troféu. E, enfim, ganhou tudo, né? A Maia levou o simples, levou as duplas. E a Laura que veio, né, de uma derrota, né, na Billie Jean King Cup, né? Foi bom pra ela fechar também, né? Que bom que foi como brasileira, né? No simples, as brasileiras não foram muito bem, não passaram das oitavas. A Laura mesmo caiu nas oitavas. Sim. Mas ela é uma ótima duplista, né? Então, Sim. E aí ela teve aí um bom desempenho pra fechar o ano com chave de ouro. Então é isso, acabamos o bloco, né? é isso. Então tá, a gente volta daqui a pouco pra falar das notícias esportivas da UFMG. Então agora a gente volta com o nosso último bloco do MartaCast, que é um bloco dedicado às notícias da UFMG. Hoje a gente tem um bocado de coisa aqui para falar, mas vou pedir primeiro para Ronald e Isabel se apresentarem e sentarem com a gente nesse bloco. Ronald, por favor. E aí galera, beleza? Sou o Ronald, sou estudante aqui de jornalismo da UFMG e vou estar aqui com vocês hoje. Oi gente, eu sou a Isabel, estou no 7º período de jornalismo aqui na UFMG. Então tá bom, então vamos começar, né? Acho que a primeira coisa aí no nosso roteiro é a Copa União, tá certo? Exatamente. A Copa União está acontecendo há mais ou menos um mês aí, a gente está na 4ª rodada e a fase de grupos das modalidades coletivas está quase terminando. Vai ter a última rodada agora, depois a gente vai para a semifinal, final e resultados. Esse final de semana aconteceram os jogos de futsal feminino e masculino das modalidades coletivas e teve goleada. A Fafiche ganhou da Atlética de Letras, a Aleb, por 13-1. Então, assim, foi goleada. No futsal, né? No futsal feminino, tá? No futsal masculino, a Fafiche também ganhou da Aleb, num jogo de virada, assim, ficou 3-2 para a Fafiche. No final de semana também aconteceram as disputas do Fute-Mesa e da Peteca, que foram todas no sábado, todas no mesmo dia, e já deu o campeão, assim. Logo de manhã no CEL, no Centro Esportivo Universitário, começaram as disputas do Fute-Mesa. Estavam participando a Medusa da Farmácia, a Fafiche e a Atlética da Arquitetura e Design. E aí quem levou a melhor, foi campeão, foi a Fafiche, na final disputada contra a Farmácia. Na Peteca, as duas finais foram disputadas pelo Fafiche e o ISEX, tanto a feminina quanto a masculina. E na peteca feminina, o ouro ficou com a Fafiche de novo. Na masculina, quem levou a melhor foi o ISEX. Certo. E as finais vão ser antes do recesso dos outros esportes? Vão ser antes ou depois do recesso? Não, vão ser depois porque a gente termina a fase de grupos agora, a gente entra em recesso e volta em janeiro para as finais. Bom, no próximo final de semana acabam todas a data limite para finalizar todas as fases de grupos das modalidades coletivas, né? E é muito legal a gente ver que a Fafiche está muito forte. A Fafiche vem com tudo para ganhar, né? A Bebel está mais por dentro, está trabalhando na Atlética, pode falar um pouquinho mais. Sim, o grande objetivo da Atlética da Fafiche é ganhar o primeiro lugar da Copa União, mas está uma disputa boa entre Fafiche e ISEX, assim, porque são as atléticas que levaram mais modalidades, né? Então, assim, todas as modalidades a gente vai enfrentar o ISEX e, assim, vamos ver o que vai acontecer. É a rivalidade da Copa União, né? E aí a disputa do geral, né? Isso, e o campeonato geral do ano passado, quem ficou em primeiro lugar foi o ISEX. Então eles estão defendendo o título e a gente está querendo pegar o título deles. Legal E demais. a gente vai pegar, viu? Então vamos lá, vamos passar agora para o próximo ponto aí do nosso roteiro, que é o Red Bull Grand Finale, que é esse evento aí com as atléticas, não é Grande isso, Mona? mundial das atléticas, não é mesmo, no Bebel? Vai falar um pouquinho mais pra gente. No mundinho atléticas de faculdade, é uma novidade, na verdade, esse campeonato da Red Bull,
que eles juntaram as 4 maiores campeãs assim, dos campeonatos universitários para disputar entre si e ver quem é a melhor de todas, quem é o verdadeiro campeão. O verdadeiro mundial. A Red Bull está organizando um torneio entre as maiores atléticas do país e tem a Atlética da UFMG participando, ainda bem. O conclave médico da UFMG, que é a Atlética da Medicina, está entre uma dessas 4 atléticas e as outras são a CAASO, que é da USP São Carlos, a Atlética da Unesp Bauru e a Atlética da UF Rio Grande do Sul. A Medicina, né, que é da UFMG, eles foram campeões da CIA do ano passado. Mentira, campeões da CIA desse ano. E eles são 25 vezes campeões do Intermédio Minas, que é entre as atléticas de medicina do estado. Eles vão competir, eles vão para um resort 5 estrelas em Campinas para esse grande evento, que vai acontecer no final de semana agora, do dia 13 ao dia 15, com tudo incluso. Café da manhã, almoço, janta, vai ter festa open bar, vai ter tudo. E ainda vão competir entre si, né? Sim. É uma realidade. Eu estava essa semana numa palestra de um gestor esportivo da Universidade Federal de Uberlândia. Ele estava falando um pouco dessa realidade recente assim do esporte universitário com esses grandes eventos assim, e eventos que têm uma estrutura, né, muito próxima mesmo de estruturas muito profissionais assim, né? É mais uma grande motivação, né? Acho que os atletas atléticas vão assim, não dá mais a vida, a gente vai chegar, pode participar de um evento grande como esse. É uma motivação muito legal para o crescimento, né? E entrada de patrocínios, né? Assim, importante. Isso que eu ia falar, assim, a Red Bull tá sempre presente nesses eventos, eles têm uma relação com todas as atléticas muito próxima, assim, e eles fomentam muito o esporte em todos os lugares, assim, e dentro da universidade é super importante também esse fomento do esporte, então a Red Bull tá fazendo várias ações ali super legais, importantes. E as categorias que eles vão competir vai ser no fut 7, feminino e masculino, vôlei de praia misto e o estrala tudo misto, que é uma categoria que a Red Bull inventou, uma modalidade aí que é tipo meio uma gincana assim, com tinta, lama e arremesso de chinelo, que é tipo assim, clássico universitário. É uma gincana mesmo. É muito legal. Vamos passar então agora, falar um pouquinho aí dos atletas da UFMG que ganharam uma medalha no Mundial de Ginástica Aeróbica, Ronald. Sim, acho que é mais uma grande materialização, né, da iniciativa esportiva da UFMG. A gente tem a Tamires Rebeca e o Lucas Barbosa, né, que eles utilizam a estrutura de treinamento oferecida, né, pelo projeto de extensão da EFET, o projeto de ginástica aeróbica esportiva da UFMG, né, e como eu disse, é uma grande materialização de todo esse trabalho de esporte que a UFMG vem fazendo e tudo mais. A dupla conquistou a medalha de bronze na última edição do Campeonato Mundial de Ginástica Aeróbica na Itália, né, no fim de setembro agora. E eles também são os atuais campeões em duplas mistas da modalidade nos Jogos Mundiais realizados lá em 2022 nos Estados Unidos, né. E eles utilizam como né, o lugar de treinamento deles o ginásio Terezinha Ribeiro Bonfim, que fica, né, lá na EFET, e tem uma história muito legal, né, referente a esse ginásio, que ele teve parte do piso e alguns equipamentos destruídos em setembro de 2019 por um incêndio, mas graças a Deus tudo certo, ele foi reinaugurado em outubro de 2020, na pandemia. Então muito legal ver que eles têm essa estrutura para eles, né, buscarem crescer ainda mais, né, e além da dupla, né, eles se destacaram nessa questão das duplas nos Jogos Mundiais de 2022 e também agora em Pássaro, que foi na cidade lá na Itália, mas eles também tiveram bons resultados individuais na disputa, né, lá em Pássaro. A Rebeca ela chegou no 4º lugar e o Lucas ficou na 9ª posição, né, na categoria. Então muito legal você ver esse desempenho deles, tanto como dupla como individual, como eu disse, uma grande materialização ali do que é a iniciativa esportiva da UFMG. Muito legal ver a participação deles nesse campeonato. Também que eles, né, além de participarem, trazeram grandes resultados. Isso é muito legal. E sobre o projeto, a gente comentou, eles participam desse projeto de ginástica aeróbica esportiva. Ele foi criado há 29 anos atrás e é um dos exemplos mais bem-sucedidos aí, de formação de atletas, né, na ginástica aeróbica. A própria Kátia, né, que é técnica, professora, ela disse que todo esse tempo, para ela, já foram mais ou menos 100 atletas de alto nível formados nesse projeto. Então, muito legal você vê o desenvolvimento disso.
que nesse projeto chegam muitos pequenininhos, os atletas chegam pequenininhos lá. A própria Tamires chegou lá com 7 anos, hoje ela tem 26. Então, ela própria disse, né, muito legal, que foi o ambiente que ela se formou, não só como atleta, mas também como pessoa, sabe? Que é também um dos grandes objetivos desse projeto, que além, né, de formar esses atletas para disputarem em alto nível, ajudar na formação, né, desses dois. O Lucas, ele chegou um pouquinho mais tarde, ele chegou com 16 anos. E a Kátia, que é uma referência aí na ginástica aeróbica, né, professora da Escola de Educação Física. Muito legal ver ela enfim, sempre indo para competições internacionais com os atletas lá que treinam na FETO. Vamos passar então para mais algumas notícias aqui, gente. Próximo ponto nosso aqui são as renovações das carteirinhas no CEL, que agora são de 6 em 6 meses para os docentes e para os técnicos da universidade, não é isso, JP? Exatamente, agora mudou, né? A partir de julho mudou um pouco com o decreto, a resolução, lá em julho. Segundo o Conselho Universitário da UFMG, ele aprovou essa mudança, né? Antes os servidores e os docentes, os auxiliares técnicos, auxiliares administrativos e técnicos, eles não pagavam nada, né? Eles pagavam só uma vez, pagava uma vez e pronto, ficava lá vitalício. Agora eles têm que pagar a cada 6 meses. É um valor, assim, um tanto quanto simbólico, né? Eles pagavam 10, agora eles vão ter que pagar R$25. Não, perdão. R$35. Verdade, perdão. Os servidores técnicos, eles pagam R$10 e os servidores docentes, que são os professores, eles têm que pagar R$35, mas é semestralmente, assim, quem já ocupou, quem já foi lá no CEL sabe o tanto de coisa que tem lá, assim. Então, realmente, gente, é um valor completamente simbólico. É simbólico. Ainda mais levando em consideração essa resolução de julho foi a mesma que aumentou o valor para os alunos também, que antes era R$10, agora é 25. Sim. Nessa mesma resolução teve essa mudança dos docentes e técnicos administrativos. E é importante, assim, a gente destacar, porque os técnicos e os docentes às vezes não se lembram disso, assim, como foi por muito tempo essa, né, associação que era vitalícia. Então eles podem esquecer e ir até o clube e não poder entrar, assim. E não poder entrar. Pois é. Então fica o lembrete que a associação atual, ela tá válida até 15 de março, depois tem que renovar todo mundo. Isso mesmo. E aí, assim, para os servidores e para os técnicos, começou a valer essa regra em outubro. Então, quem ainda não foi no CEL, for agora que está chegando o período de férias, tem que se lembrar de pagar e fazer o registro lá no sistema do CEL. Vamos passar então aí agora para as notícias dos esportes de raquete, né? E essa notícia aí de que em breve a gente vai começar a ter aulas de pickleball na EFETO e também no CEL. Sim, o pickleball, para quem não sabe, ele é uma modalidade que está crescendo bastante nos Estados Unidos nos últimos anos, uma das modalidades que mais crescem lá, né? E é muito legal você ver que agora ele está chegando por aqui e vai fazer parte aí, né, dos esportes de raquete, né? Para quem não sabe, fala pickleball assim, pensando, o que é isso, gente? Socorro. O pickleball ele é meio que uma mistura de tênis e ping-pong, basicamente. A quadra tem 3,41 metros por 6,10 metros. E a bola ela é levinha, as raquetes são retangulares e lembram as de tênis de mesa, só que um pouquinho maiores, né? Então a gente vai começar a ter essas aulas lá na EFETO e no CEL. As aulas definitivas começam no ano que vem e elas vão integrar o projeto de esportes de raquetes do professor César Castilho, né? Esse projeto ele existe desde julho, já tem esportes mais conhecidos aí como tênis, o beach tênis também aí. Para quem quiser participar, é muito legal, né? Eles são destinados ao público interno da UFMG e também ao público externo que quiser participar. E agora está chegando, né, mais essa modalidade. Sim. Sempre legal ter essa diversidade, né? Sim. Trazer mais essa aí para a disputa vai ser legal. Ainda não temos os horários das aulas experimentais que vão ser, né, disponibilizadas. Nas próximas semanas a gente vai atualizar vocês aqui. Mas fiquem sabidos, vai ter essa nova modalidade. Sim. A gente já tem, né, assim, desde julho, tem aulas de tênis e de beach tênis que acontecem no CEL. O César também tem oferecido disciplinas específicas para os alunos de graduação da educação física voltados para esportes de raquetes, o que é uma coisa muito legal, porque a gente está tendo uma formação específica de esportes de raquetes no curso de educação física. Muito massa. E em breve o pickleball,
que eu já joguei. Gostou? Gostei, assim, tem toda essa... Vocês sabem que todos os esportes de raquete têm uma disputa entre eles, assim, né? E o pessoal do tênis, que é a modalidade mais antiga, eles são um pouco, assim, sabe? Meio tradicionais, e eles costumam criticar, assim, as outras modalidades. Mas o pickleball, ele faz muito sucesso entre, assim, as pessoas que jogam tênis nos Estados Unidos. E ele tem uma coisa muito legal, que eu acho que é bom da gente falar, é que ele é muito mais democrático para se começar a jogar. Democrático não no sentido de barato, mas no sentido de precisar de menos preparo técnico para você conseguir jogar o esporte, assim. Então você conhece a coisa e você já consegue começar a jogar. O que não é o que acontece, por exemplo, com o tênis, que é um tênis muito, assim, é um esporte muito técnico, né? Mais difícil de aprender e tudo mais, os movimentos. Então o pickleball é muito legal, assim, é uma opção aí de modalidade esportiva que dá para todo mundo fazer, assim. O dia que eu fui, né, experimentar a primeira vez lá, tinha muitas pessoas mais velhas, muitas crianças. Então... É uma quadra realmente menor, assim, eles ficam perto um do outro na rede, assim. Mas, assim, se é um esporte que mais cresce nos Estados Unidos, uma hora ou outra ele chegar aqui. Sim, então, assim, com certeza. Ele vai, eu acho que vai pegar igual o beach tennis pegou, sabe? Sim. É bem legal, assim, eu acho que é uma coisa nova aí que as pessoas vão... Eu, pelo menos, sou dessas que a gente tem que experimentar, né? É sempre legal buscar mais esportes e tudo mais, sabe? E é muito legal a gente ver qual a infinidade de coisa que tem no céu, né? Sim. Assim, Novamente o céu aí, né? Nem sempre chega em todo mundo, nem sempre é divulgado amplamente, assim, mas olha quanta coisa tem, né? Tá tendo aula de beach tennis, aula de pickleball agora, modalidade que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não devem nem saber, né? Até a gente foi pego um pouco de surpresa pra saber pela que pauta, era né? E aí, nossa, tem tanta coisa. Sim. E aí, falando do céu, né? Que é, na verdade, uma das coisas que a gente mais gosta de falar aqui nesse bloco. Vamos falar um pouquinho mais da reforma da piscina. Semana passada a gente noticiou a reforma, né? Começou recentemente, tem uma previsão de que vai durar mais ou menos 8 meses. Mas temos aí mais algumas novidades, né? Mais detalhes dessa reforma. Sim, ela é o assunto do momento, gente, não tem jeito. Não, exatamente. Toda semana vai ter uma notícia nova sobre a piscina. Longos 13 anos esperando, agora a gente tem que falar disso. E a notícia de agora é que a piscina olímpica não vai mais ser olímpica, né? Vou até dar uma explicadinha aqui, o que faz uma piscina ser olímpica ou não, né? Segundo a FINA, a Federação Internacional de Natação, o que torna uma piscina olímpica é ali o comprimento e também a profundidade, né? A piscina precisa ter no mínimo 50 metros de comprimento, 25 de largura e no mínimo 2 metros de profundidade. E a piscina nova do céu não vai ter isso, ela vai ter entre 1,65 e 1,55. Ela tinha 2,20 metros, uma das piscinas mais profundas aqui até da capital mineira toda, sabe? Dentre todos os clubes. E infelizmente ou felizmente, né, assim, não vamos fazer um julgamento de valor, mas ela vai mudar, ela vai ficar menor. O motivo da mudança foi muito pela democratização do acesso à piscina, porque quando você coloca uma piscina de 2,20 metros, dificulta muito que as pessoas que não praticam natação mesmo consigam nadar, né? Então, assim, por motivos de hidroginástica, atividade de lazer, fazer uma atividade com crianças menores, assim, a piscina precisou aumentar um pouco, diminuir um pouco a profundidade dela, sabe? Igual a gente estava até comentando aqui no off, para você pensar assim, uma pessoa que está ali com uma criança, um adulto, sabe? Como que ele vai conseguir estar cuidando de uma criança ali dentro? Ele vai ter que estar com espaguete, mas pode ser que aconteça alguma outra coisa, fica um pouco mais complicado. Então ele precisava estar de pé dentro da piscina para que ele consiga ali ter segurança, manusear, ajudar a criança, as crianças que geralmente não sabem nadar, né, e tudo mais. Então assim, é muito legal ver que o CEL também pensou nisso. A gente sabe que provavelmente era mais caro, né, manter uma piscina olímpica. Um outro motivo também, na verdade, foi questões estruturais, porque a gente falou semana passada que ainda tinham os resultados de testes para chegar, para concluir assim, pesquisas e tal, e aí por questões estruturais que dificultavam a reforma, eles chegaram na solução de diminuir a profundidade dela, assim, e aí vem esse lado de que realmente vai ser mais acessível uma piscina. Vai atender mais modalidades, né? Mais coisas que as pessoas que usam o CEL poderiam fazer, né? Para além
praticar natação mesmo, Eles né? Aquela coisa conseguiram mais... conciliar, assim, as questões estruturais com questões orçamentárias, com a questão das outras práticas que a gente vai ter ali, né? Sim. É isso, né, gente? Acabamos por hoje. Acabou. É isso. E aí, tudo isso. Semana que vem a gente volta novamente com mais notícias de modalidades femininas e com esse bloco final dedicado às notícias da UFMG. Até mais. Tchau, gente.